Convidamos o senhor José Márcio Rosa, da Embrastec, para a sua apresentação. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu sou diretor da Embrastec, uma empresa 100% nacional, dedicada na fabricação de dispositivos de proteção contra surtos. É um prazer participar desse evento mais uma vez, agradecer o Tiago, agradecer o Carlos e vamos em frente aí na nossa apresentação. Bom, hoje nós vamos falar de como aplicar e especificar DPS de acordo com a norma 5410 e a norma 5419. A Embrastec é uma empresa especializada na fabricação de DPS, nós somos fundados em 1991, é uma empresa 100% nacional, contamos com mais de 700 modelos de produtos, temos um laboratório que nos dá a capacidade de testar e ensaiar DPS com até 100 kA na onda 8x20, 20 kA na onda 10x350. Isso nos capacita a fazer ensaio em todo tipo de DPS e nos facilita muito no desenvolvimento desses dispositivos, tanto para testes, ensaios de produtos da nossa linha de produção mesmo, quanto no desenvolvimento de modelos novos, de produtos novos. A gente está sempre aperfeiçoando, inclusive para o sistema solar. Bom, quando a gente fala em proteção contra descargas atmosféricas, a gente sempre analisa a 5419. A última revisão dela de 2015, diga-se que ela também já está em revisão novamente, mas a última revisão publicada foi de 2015, a PDA, né, que é a proteção contra descargas atmosféricas. Ela passou a revisão anterior, que tinha 140 e poucas páginas, a hoje quase 400 páginas. Ela foi dividida em capítulos. O capítulo 1 trata de princípios gerais, com 77 páginas. O capítulo 2, extremamente importante, fala do gerenciamento de risco, nos quais ela tem 116 páginas. O capítulo 3 é praticamente a construção do SPDA, o que tinha lá na revisão anterior, hoje com 61 páginas. E a parte que nos interessa, que é a parte 4, a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos, que são as medidas de proteção contra surtos. Hoje tem 99 páginas. Então, o SPDA é a parte de proteção da estrutura, que são os captores, as descidas e outros aterramentos. As MPS, as medidas de proteção contra surtos. Também não é composta apenas de DPS. Ela também tem roteamento de linhas, equipotencialização e, claro, o DPS, que é o que nos interessa aqui. Bom, mas como especificar um DPS corretamente? Eu vou falar os principais parâmetros. A classe e o tipo do DPS, que é de acordo com a NBR IEC 61643, e foi publicada agora, essa semana passada, no dia 12, na verdade, a nova revisão. Eu já tinha feito o meu slide, mas isso é um assunto novo, acabou de ser publicado. A 6164311. A revisão anterior era a 61643.1 de 2007. Agora, então, nós temos a de 2021. E a 5419 também. Então, primeiramente, a classe do DPS. Depois nós vamos falar da capacidade de exposição a surtos desse DPS. Depois, outro parâmetro importante é a tensão de corte, ou seja, a partir de quando o DPS começa a atuar. E, por último, e o mais importante, é o nível de proteção do DPS. Vamos lá. O DPS ele é dividido em 3 classes. Classe 1 e classe 2 é proteção para a rede elétrica, corrente contínua quanto corrente alternada, é instalada em paralelo nos quadros de distribuição de baixa tensão ou nos quadros gerais. E, muitas vezes, na string box, que é um quadro de distribuição, né? E os DPS classe 3, que são aqueles DPS destinados a proteger as outras redes. Rede de dados, rede de telefonia,
CFTV e até a própria rede elétrica, porém, próximo ao equipamento. É uma proteção mais refinada. Vamos entender como funciona cada classe. A classe 1 são ensaiados os DPS indicados para proteção contra descarga direta, ou seja, é o que a norma chama de fonte de dano S1 e S3. A fonte de dano S1 é aquela descarga diretamente na edificação. E a fonte de dano S3 é aquela descarga direta nos condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Ou seja, se ele vai proteger contra uma descarga direta do raio, ele tem que suportar uma capacidade de surto muito maior, uma capacidade elevada de surto. A norma nos dá um mínimo. Ele tem que suportar, no mínimo, 12,5 kA de corrente de impulso. E o que é corrente de impulso? Corrente de impulso é uma descarga ela é ensaiada, né, numa onda 10 por 350 microsegundos. O que significa isso? A gente atinge o máximo dessa descarga em 10 microsegundos e atinge aproximadamente 50% dessa descarga lá em 350 microsegundos. Então, ela dura muito tempo quando você está falando em descarga atmosférica. Então, um DPS ensaiado na corrente de impulso, ele tem que suportar, então, no mínimo, 12,5 kA. Eu coloquei aqui uma observação, a onda 8 por 20. Então, a corrente máxima do DPS ela é ensaiada na onda 8 por 20. O DPS suporta uma corrente muito maior. Por quê? A onda 8 por 20 atinge o máximo dessa corrente em 8 microsegundos, mas aqueles 50% ali no 20 microsegundos. Então, ela é muito rápida. Então, ele suporta uma duração menor e suporta uma corrente maior. Então, o mesmo DPS, se eu ensaiar na onda 8 por 20, ele suporta 60 kA. Se eu ensaiar ele na onda 10 por 350, ele vai suportar 12,5 kA. É muito importante a gente entender esse parâmetro. Senão eu acabo utilizando o DPS errado, achando que ele é classe 1. Então, para ele suportar corrente direta, ele tem que suportar no mínimo 12,5 kA com essa onda longa de 10 por 350 microsegundos. Então, o DPS classe 2 é indicado para aqueles surtos oriundos de descargas indiretas, que a norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2 se cair na proximidade da edificação, S4 se cair na proximidade dos condutores ou tubulações metálicas que alimentam essa edificação. Então, se ele vai suportar uma descarga indireta, a capacidade dele pode ser mais moderada. Além do que, esse DPS também deve proteger contra manobras da concessionária. O que é manobras? Um veículo bateu num poste ou numa interrupção no retorno. Então, isso sempre gera um surto que a gente chama por manobra da concessionária ou próprios chaveamentos que ocorrer nessa rede. Esse DPS tem que suportar, no mínimo, 5 kA de corrente nominal. O que significa corrente nominal? É uma onda 8 por 20, ele tem que suportar 15 aplicações. Então, um DPS, para ser classe 2, no mínimo, tem que suportar 15 aplicações de 5 kA na onda 8 por 20. Aí o exemplo da onda, né, no slide. E eu coloquei ainda a 10 por 250 para vocês poderem comparar. Uma é muito mais curta, muito mais rápida, e você relacionar ela com a onda 10 por 250. Então, eu coloquei alguns exemplos. Um DPS de 5 kA de corrente nominal, geralmente é um DPS que suporta 15 kA de corrente máxima. O que é corrente máxima? Ele só suporta 2 aplicações. O de 10 kA de corrente nominal, ou seja, ele suporta 15 aplicações de 10 kA, 15 surtos de 10 kA, e apenas um de 20. Do mesmo jeito, o de 15 kA de corrente nominal suporta 30 de máxima, o de 20 kA de corrente nominal, ou seja, suporta 15 aplicações de 20 kA, ele vai suportar no mínimo 2 de 45 kA.
Isso aqui é muito importante, porque é aqui que a gente vê qual é a vida útil do DPS. Um DPS de 45K, ele vai suportar 2 aplicações de 45K, 20 aplicações de 15 aplicações de 20K. Então, é aqui que a gente percebe por quanto tempo ele vai estar ali protegendo. Então, muitas vezes você investe um pouquinho só a mais e dobra a capacidade desse DPS. Outro parâmetro importante, a partir de quando esse DPS passa a conduzir, passa a proteger, a tensão de corte. A norma nos diz que ele tem que proteger, passar a proteger, no mínimo, 10% acima da tensão nominal. Então, se eu tenho ali uma tensão de 127 volts, por exemplo, esse DPS mais 10%, 140, geralmente o mercado utiliza o de 175. Se eu tiver uma tensão de 220 nominal, mais 10%, 242, DPS utilizado, 275. Eu tenho já no sistema fotovoltaico, por exemplo, 900 volts, mais 10%, 990, o DPS geralmente é de 1.000, 1.040, em torno disso. Posso usar DPS acima dessas tensões? Pode. O que a norma está dizendo é que não pode ser menor que isso. Então, se eu usar ali, por exemplo, no 127, um DPS de 275, pode? Pode. Porém, ele só vai passar a proteger no 275. Se eu tiver uma oscilação aí de tensão de 200 volts, a minha tensão nominal é 127. Eu tive um surto de 200 volts e usei o DPS de 275, esse DPS não vai perceber. É lógico que se for um surto por descarga atmosférica, sempre vai vir com uma tensão acima de 275. Então, para descarga atmosférica, ele sempre vai perceber. Mas para aquelas chaveamentos, surtos oriundos de manobras da concessionária, pode ser que ele não perceba. Então, eu acredito que o ideal é sempre calibrar o DPS o mais próximo possível da tensão nominal. O principal parâmetro que é o nível de proteção. Ou seja, é o que o DPS vai deixar passar. O DPS vai perceber um surto, ele vai atuar, mas vai passar alguma coisa enquanto ele está atuando. Essa alguma coisa, a norma nos diz que tem que ser igual à categoria 2 da tabela 31 da 5410. Então, por exemplo, para sistema trifásico 220, ela fala que é 1.500 volts. Para sistema trifásico 380, 2.500 volts. Então, esse DPS não pode deixar passar mais do que isso. Quando eu falo em sistema solar, por exemplo, se o inversor for categoria B suportar 6 kV, eu não posso, o DPS não pode deixar passar mais do que 6 kV, senão esse inversor pode queimar. O DPS da Embrastec, para 1.000 volts, é 4 kV. Então, tem uma segurança muito grande, porque dá 2 kV abaixo do máximo que o inversor vai suportar. Isso dá uma garantia muito melhor. Isso aumenta a vida útil do inversor. Ele não vai ficar recebendo surtos próximos da sua suportabilidade. Isso é muito interessante. Os DPS classe 3, a norma não especifica um mínimo de corrente que ele tem que suportar. Como ele é um DPS mais refinado, os da Embrastec sempre são instalados em série, ele tem mais de um estágio de proteção, então ele acaba conseguindo uma tensão residual muito abaixo da suportabilidade dos equipamentos. Um parâmetro que eu acho importante a gente analisar é a zona de proteção que a norma nos apresenta no item 8.3 da revisão de 2015. Por exemplo, quando eu tenho as ZPR 0B, já houve uma atenuação do para-raio, do SPDA. Então, onde que eu vou instalar o DPS classe 1? Na transição da zona 0B para a zona 1. Sempre que eu tiver cabos passando nessa transição, eu tenho que colocar um DPS classe 1. Da zona 1 para a zona
2, eu coloco o DPS classe 2 e assim por diante. Então, aqui eu coloquei uma figura, que é a B12, que você tem ali essa figura B12 é da 5419 também. Ali tem uma antena parabólica, você tem a zona 0A, onde não houve proteção nenhuma, e a zona 0B, onde já houve ali uma certa proteção e essa antena está ali dentro. Então, na transição da zona 0B para a zona 1, você coloca o DPS classe 1. Eu tomei a liberdade e coloquei aqui uma placa, um módulo solar. É a mesma coisa. Então, se eu tiver um módulo solar que está na zona 0B, eu não posso usar um DPS classe 2, eu tenho que usar DPS classe 1. E muitas vezes eu tenho inversores que já têm DPS incorporado, mas esse DPS incorporado não é classe 1, sempre é classe 2. Então, é muito importante, quando eu for pensar em instalar um inversor e falar, esse inversor já é string, ele já tem proteção, eu não preciso utilizar uma string box com DPS, tenha cuidado, porque se eu estiver com esses módulos na zona 0B, eu corro o risco de danificar o meu inversor, porque o DPS interno ao inversor é um DPS classe 2. Ele não protege descarga direta. Atenção, muita atenção nesse detalhe, para a gente não achar que está sendo protegido e não tem proteção. Pior que não proteger é achar que tem não ter. Né? A coordenação de DPS é muito importante. Se eu utilizo o DPS classe 1 no quadro geral, eu tiver o quadro de distribuição a mais de 10 metros, eu tenho que ter DPS classe 2. DPS classe 1, os cabos sempre de 16 milímetros, os cabos que interligam esse DPS. DPS classe 2, no mínimo 6 milímetros. E a ligação, os cabos que interligam esse DPS, a norma nos pede para não passar de meio metro, 50 centímetros. Por quê? A cada 1 metro que eu aumento nesses cabos, nesses condutores, eu aumento a minha tensão residual em 1000 volts. Então, aquele nível de proteção do DPS pode ficar em risco. A mesma coisa para sistema solar. Se eu tiver módulos com uma distância maior a 10 metros do meu inversor, o ideal é proteger nas duas pontas. Tem risco de descarga direta no módulo? DPS classe 1 próximo do módulo. A mesma coisa na ligação da corrente contínua nos quadros. Lembre-se, temos que proteger os dois lados. Eu estou fazendo um investimento que eu espero que dure 25 anos, eu não posso deixar de protegê-lo e correr o risco dele queimar no meio do caminho. Descarga atmosférica. O DPS para sistema fotovoltaico ele tem algumas características diferentes. Ele é em Y, a norma nos sugere, lógico que tem outro, eu posso usar ele sem ser em Y, mas a construção em Y me dá uma proteção no modo comum e transverso. Isso aumenta muito a segurança. Eu tenho proteção de um polo para o outro, além dos polos para o aterramento. Então, o DPS solar ele pode ser tanto para proteção dos painéis quanto da entrada do inversor. Eles podem ser classe 1 ou classe 2. A Embrastec tem ele tanto no formato monobloco quanto no formato plugável. Nós temos tensões disponíveis para 500 volts, 750, 1000 volts, 1200 e 1500 volts. Nós temos também as string box já padronizadas, né, para uma entrada e uma saída, 2 entradas e saídas, 2 entradas por 2 saídas, 3 por 1, 4 por 2, 6 por 2, mas nós também temos a capacidade de produzir com outras configurações. Basta entrar em contato com a nossa engenharia, que a gente tem condições de fazer isso. A nossa linha é muito grande, gostaria que vocês entrassem no nosso site para conhecer, visite-nos. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de engenharia, que a gente está à disposição para dar todo tipo de dúvida. Deixo aqui meu e-mail, marcio@embrastec, para que vocês entrem em contato. Estou à disposição. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito o grupo FRG e, mais uma vez, também a BGD pela oportunidade. Obrigado. Um abraço a todos. Até mais.
Agradecemos ao senhor José Márcio Rosa, da Embrastec, por sua apresentação.